Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E agora há pouco, na parte da tarde, foi confirmada a saída do Germancano. O argentino não faz mais parte dos planos do Vasco para o ano de 2022, não terá o seu contrato renovado, a diretoria e o seu empresário não chegaram a um acordo comum, então por isso ele procurará um novo clube para a próxima temporada. Então, a gente vai falar, é claro, sobre isso, uma notícia que entristece a grande maioria da torcida vascaína, e se tem atacante saindo, tem atacante chegando. Com a saída do argentino Edu, artilheiro da Série B e o grande destaque do Brusque nessa competição, pode estar chegando no Vasco para a próxima temporada. A gente vai falar sobre isso, é claro, trazer todos os detalhes de tudo o que está acontecendo nos bastidores de São Januário, falar também sobre a saída de outros dois atletas que foram confirmadas hoje pelo site oficial do clube e também convocação para uma reunião extraordinária dentro de São Januário. O Jorge Salgado foi convocado, 65 assinaturas foram coletadas, a gente vai explicar também sobre isso no vídeo de hoje. Então, o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder o que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa saída do Germancano, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e iniciar esse vídeo de hoje já falando sobre o Germancano. Hoje foi confirmado que o atleta não faz parte dos planos para o Vasco de 2022 e automaticamente não fará parte do elenco do Vasco nessa próxima temporada. Ele termina aí a sua passagem pelo clube com 101 partidas e 43 gols feitos. Acredito que nesses dois últimos anos de sofrimento do torcedor, os dois piores anos da história do clube de regatas Vasco da Gama, a única coisa positiva que nós torcedores temos foi a chegada e a passagem do Germancano pelo clube, o maior argentino sem dúvidas nenhuma da história do Vasco da Gama, um atacante que mesmo no momento, em competições, com um time muito ruim, sempre foi destaque, sempre se destacou, mas devido ao alto salário, ano passado, né, e nesse ano o atleta gerava um custo mensal para o Vasco de R$500 mil, a diretoria e o empresário do jogador não conseguiram chegar a um comum acordo e devido a isso o Germancano estará de saída do Vasco, além do que o Vasco devia algo em torno de R$4 milhões para o atacante. Então o Vasco teria que pagar todas as dívidas e após o pagamento das dívidas renegociar o salário do jogador. E é claro, um atacante que recebe R$500 mil não irá aceitar uma redução salarial tão alta para ser ali em nível de Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria vai procurar reestruturar o elenco, vai procurar um maior investimento no futebol, mas qualquer clube de Série B do Campeonato Brasileiro dificilmente tem condições de sustentar ainda mais 2 anos um jogador que vale R$500 mil mensais. Então, devido a isso, a diretoria, em comum acordo com o empresário do atleta, preferiram encerrar as negociações hoje. Eles tiveram reunião na sexta-feira, uma reunião que, segundo notícias, foi muito positiva por parte do José Constâncio, mas hoje foi encerradas as negociações, ele procurará outro clube. A gente, é claro, como torcedor, espera que seja num país sul-americano, numa Argentina, numa Colômbia e não em algum time aqui, né, do nosso futebol brasileiro, que a gente de fato se entristece com a notícia de que um dos jogadores que mais marcou nesses últimos 2 anos estará de saída. Inclusive o Vasco fez um texto aí em homenagem ao atleta no seu site oficial, como está passando aí na imagem para vocês, é um texto muito grande, então a gente só vai ler as últimas linhas que fala o seguinte: grato pelos serviços prestados, por toda a dedicação, respeito e empenho. Desejamos todo sucesso a Germancano na sequência da carreira, com a certeza que não se trata de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo. São Januário sempre será sua casa. Obrigado, Germán. E ele, inclusive, através do seu Instagram, né, o próprio Germancano, também se despediu do Vasco. Como tá passando aí para vocês, a gente vai ler a primeira e a última linha. Ele fala o seguinte: querida família vascaína, chegou a hora de dizer um até logo a vocês e essa grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois desde o primeiro momento que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa. E na última linha ele termina da seguinte maneira: por fim, como não poderia ser diferente, volto a falar dessa torcida incrível, carinhosa, apaixonada e fiel. Só tenho palavras de agradecimento para ela. Deixo para todos um grande abraço, espero revê-los em breve. Estamos juntos, Germancano 14. Um atacante, volto a repetir, que marcou passagem sem dúvida nenhuma pelo Vasco,
todo torcedor de fato se apaixonou pelo jogador devido à raça, à gana, como todo argentino tem, e vestiu muito bem a camisa do Vasco. Acredito que todos os atletas que estão nesse atual elenco foi o que mais representou a instituição e o torcedor vascaíno dentro de campo. Se despede, vai embora e a gente fica de fato com um vazio no ataque. Porém, como ele está saindo, outro atacante, sem dúvida nenhuma, estará chegando para a próxima temporada. A gente vai falar sobre isso já, porque antes eu quero inclusive falar sobre outros dois atletas que também confirmaram saída hoje na parte da tarde, sendo o Zeca e o Rômulo. O Rômulo eu já falei no vídeo que eu coloquei pela parte da manhã. Então, o Vasco também, através do seu site oficial, se despediu do atleta, dando boa sorte. E além dele, o Zeca também foi confirmada a sua saída. Tá aparecendo aí na imagem para vocês, no site oficial do Vasco, onde foi colocado que Zeca não terá contrato renovado para 2022. E na primeira linha deixa assim, bem claro, dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco definiu nessa segunda-feira a saída do lateral esquerdo Zeca. Então, ele não faz mais parte dos planos do Vasco, o Rômulo também. O Zeca, através de suas redes sociais, também se despediu, né? Deixando bem claro que se despede do Vasco, né? De um clube grande, gigante, sendo uma honra para o Zeca vestir a camisa do Vasco da Gama e agradecendo, né, todas as oportunidades que teve de passar esse ano, essa temporada, vestindo a camisa do Gigante da Colina. Então, com isso, se juntam aí uma grande barca limpa geral que vai acontecer nesse elenco. Hoje, Zeca, Germancano e Rômulo. Lista que já tinha Valber, Hernando, Michel, Andrei, Léo Jabá, Fernando Diniz e Alexandre Pássaro. Com isso, 10 trabalhadores, funcionários do Vasco já estão indo embora, sendo 8 jogadores, um técnico e um diretor executivo. E ainda teremos mais novidades durante essa semana e também com certeza até o final desse ano. E é claro, como eu falei no início do vídeo, se tem jogador saindo, tem jogador chegando. O Vasco vai entrar no ano que vem com um novo atacante, isso é fato. E o nome que tem mais força atualmente dentro do Vasco para chegar no clube é o nome do Edu. O Edu, para quem não sabe, foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Brusque. O Edu tem contrato com o Brusque, clube de Santa Catarina, até o final do ano que vem. É um jogador importantíssimo para o Brusque, mas é de fato um grande craque. É um talento que pode sim dar certo no Vasco, até porque o atacante em diversos momentos já falou que é um vascaíno de coração. É o sonho da carreira dele, da família dele, vê-lo vestindo a camisa do Vasco e atuando profissionalmente como atleta do Vasco da Gama. Então, tudo isso pode sim ser uma grande oportunidade para a chegada dele dentro do Vasco. É claro, o que eu estou falando aqui com relação à chegada dele não passa de especulação, não estou confirmando nada. Porém, essa parte de especulação, mas o que eu vou falar agora não é, porque segundo notícias, o Jorge Salgado já teria iniciado algumas negociações com o Edu, através do presidente do Vasco, já que atualmente a diretoria não tem um departamento de futebol formado com diretor executivo e um treinador que ainda não chegou no Brasil, então não tem condições de abrir negociação com nenhum atleta. O Jorge Salgado fez uma sondagem ao Edu, o Edu que atualmente recebe no Brusque R$70 mil mensais, e o presidente do Vasco teria sondado a situação do atleta, inclusive perguntado a ele quanto ele aceitaria receber para jogar no Vasco da Gama. O Edu teria inclusive já feito uma proposta salarial para o presidente do Vasco da Gama e estaria esperando aí receber uma resposta nos próximos dias para fechar as negociações. O Edu, além do interesse do Vasco, também é o interesse do Cruzeiro, clube que está formando seu elenco para a próxima temporada. Essa informação do Edu é do Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, aqui do YouTube. Então, com a saída do Germancano, poderemos ter sim a chegada do Edu, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador jovem que pode render muito ainda nos próximos anos e ainda mais é um torcedor do Vasco da Gama, então é um representante de todos nós dentro de campo. É claro, nada certo, nada confirmado, mas a saída do Germancano aumenta ainda mais as possibilidades da gente ver o Edu chegando dentro do Vasco da Gama. E agora, para finalizar o vídeo, mas antes eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo sobre o que você acha dessa possível chegada do Edu. Eu quero terminar o vídeo falando sobre reunião extraordinária, porque agora há pouco, na parte da tarde, foi confirmada a convocação dessa reunião extraordinária dentro do Vasco. A chapa Sempre Vasco, aliás, encabeçada pelo Júlio Brandt, foi responsável por reunir 65 assinaturas. E devido a esse recolhimento, né, o Jorge Salgado, presidente do Vasco, terá que dar explicações ao Conselho Deliberativo sobre essa campanha pífia que o Vasco fez na temporada de 2021. A carta, né, da convocação já foi protocolada dentro de São Januário na parte da tarde dessa segunda-feira.
essa carta aí, esse pedido de convocação foi enviada ao Carlos Fonseca, o presidente do Conselho Deliberativo, para que seja convocada essa sessão extraordinária com a presença, né, do presidente do Vasco. Deixando bem claro, com relação às 65 assinaturas que foram recolhidas, 31 pertencem a conselheiros e 34 a beneméritos. O porquê dessa convocação? O Estatuto do Vasco deixa bem claro que a partir de 60 assinaturas é obrigado a ser convocado, né? Precisa apenas de 60 assinaturas para que venha a ser convocada essa reunião extraordinária. Então, já que o número passou, né, foi até 65, ela estará sendo convocada nos próximos dias, porque no Estatuto, no artigo 76, deixa isso bem claro. Então, teremos novidades com relação a isso. Inclusive, está passando o documento aí que foi levado à Secretaria de São Januário nessa parte da tarde, onde alguns pontos são enumerados. O documento deixa bem claro, né, e justifica o pedido de convocação a essa reunião extraordinária. No primeiro ponto, os motivos deixam explícitos que ele quer saber, né, no caso a reunião está sendo convocada para saber os motivos que levaram o Vasco, apesar de ter a maior folha salarial, a não conseguir o acesso para a Série A, o não cumprimento da promessa de um futebol forte e vencedor na campanha, planejamento do futebol e as razões de não efetivação do projeto profissionalização do clube. O Carlos Fonseca, que é o presidente, ainda não recebeu, né, esse protocolado que foi colocado na segunda-feira na secretaria. Ainda não há também uma previsão de quando essa reunião extraordinária irá acontecer, mas nos próximos dias teremos novidades e, é claro, seguiremos aqui informando a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas esse foi o vídeo, trazendo aí todas as novidades, saída do Germancano, uma possível chegada do Edu, reunião extraordinária, limpa, barca geral dentro do Vasco e, é claro, a gente vai seguir deixando cada um de vocês muito bem informados aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva, porque a gente vai estar sempre aqui informando com muita qualidade, muita exatidão, com muita notícia, sempre para você. Vamos ter bastidores, os bastidores estão agitados, então vamos ter muitas notícias nos próximos dias e, é claro, você, torcedor vascaíno, deverá ficar informado. Então, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando desse momento do Vasco também. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Então, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.